Hoje a gente vai mergulhar numa obra, o Manual de Psicologia Hospitalar, de Alfredo Simonetti. E olha, o que tem de especial aqui é uma ideia muito poderosa, que está logo no subtítulo, o mapa da doença. É exatamente essa ideia que a gente vai desvendar. Pode parecer uma pergunta simples, né? O que acontece quando a gente fica doente? Mas a resposta... a resposta que a gente vai buscar aqui vai muito além da biologia, sabe? Não é só sobre um vírus ou uma lesão no corpo. É bem mais profundo que isso. Então, a proposta do Simonetti é simplesmente fascinante. Ele convida a gente a mudar completamente a nossa perspectiva. Imagina só, pensar na doença não como um defeito no corpo, uma falha na máquina, mas sim como um território. Um lugar novo, totalmente desconhecido, meio desorientador, onde a gente, de repente, se vê. Porque, vamos combinar, né? Uma abordagem que olha só para o biológico, ela trata o corpo, claro. Mas e a pessoa que está dentro daquele corpo? Pois é, a experiência de adoecer, ela mexe com tudo. Abala nossos sentimentos, o jeito que a gente se relaciona com as pessoas e até mesmo a nossa própria ideia de quem a gente é. E é exatamente aqui que o jogo vira. A meta deixa de ser só lutar contra a doença, aquela coisa de guerra, sabe? Como o próprio autor diz, a ideia é ajudar a pessoa a atravessar essa experiência. Pensa nisso, é uma jornada. E toda jornada precisa de navegação e não só de uma batalha. Ok, então se adoecer é como entrar num território novo, desconhecido. Como é que a gente se orienta? Como encontrar o caminho? Bom, é aí que entra a psicologia hospitalar. É essa disciplina que se dedica a, literalmente, criar um mapa para essa jornada. E é importante entender isso aqui. A psicologia hospitalar não vai tratar a doença em si, o problema biológico. O trabalho dela é com tudo o que acontece em torno da doença. O foco total está na experiência da pessoa, naquilo que ela sente, pensa, na sua vivência. Olha que interessante essa visualização da ideia. A doença está ali no centro, né? Mas o que o psicólogo vai olhar é todo esse sistema em volta. Tudo interligado. Tipo, o que foi que desencadeou a crise? O que piora a situação? Quais as consequências disso na vida da pessoa? E o que faz esse sofrimento continuar? E esse mapa, ele vai ficando ainda maior. Porque o trabalho não é só com o paciente, isolado ali no quarto. Não mesmo. A angústia da família, as dificuldades da própria equipe médica. Gente, tudo isso faz parte do que estamos chamando de território da doença. O psicólogo, então, atua nesse sistema humano completo. Bom, se a gente tem um mapa, a gente precisa de um guia, certo? Alguém que saiba ler esse mapa e ajude a encontrar o caminho. E esse é exatamente o papel do psicólogo dentro do hospital. Essa comparação deixa a diferença fundamental bem claro. De um lado, a medicina, com a sua filosofia de cura. O foco é consertar o corpo, é salvar a vida. Do outro, a gente tem a psicologia hospitalar, cuja filosofia é a da escuta. O objetivo principal aqui não é a cura em si, é outra coisa. E que outra coisa é essa? O que a psicologia busca, no fundo, é ajudar a pessoa a encontrar um novo lugar, sabe? Uma nova posição em relação à doença. É sobre transformar essa relação. Deixar de ser dominado pela doença e passar a ter uma condição com a qual é possível se relacionar, negociar e, principalmente, encontrar algum sentido nisso tudo. Mas, na prática, como é que esse reposicionamento acontece? Qual é a ferramenta para isso? Não é um remédio, não é um procedimento. A ferramenta principal do psicólogo é algo muito mais fundamental. É a palavra. Essa citação do livro é muito forte. Pensa bem, a grande diferença do ser humano não é só biológica, é ter um corpo e, junto com ele, ter a palavra. É essa capacidade que a gente tem de usar a linguagem que nos permite processar coisas tão complexas como ficar doente. É na conversa que o sofrimento começa a ganhar uma forma e, a partir daí, pode ser transformado. Então, na prática, o trabalho do psicólogo se resume a isso. Primeiro, uma escuta que vai além do que é dito. É escutar também o silêncio, os gestos. Segundo, ajudar a pessoa a colocar em palavras o que ela está sentindo, a dar voz para aquela angústia que muitas vezes nem nome tem. E, por último, ajudar a construir uma nova história. Uma história que sim inclui a doença, mas que não é definida só por ela. Quando a gente junta todas essas peças, fica claro, né? A psicologia hospitalar propõe uma verdadeira mudança de paradigma. É um convite para a gente olhar para o cuidado em saúde de um jeito muito, mas muito mais amplo.
E esse resumo final é simplesmente brilhante. Vamos lá. O objetivo? Ajudar na travessia. A filosofia é a escuta, sempre. A estratégia é trabalhar com os significados no campo simbólico. E o paradigma? A grande ideia por trás de tudo. Não existem doenças, existem doentes. Um lembrete poderoso de que o foco é sempre na pessoa, única que está vivendo aquilo. E para fechar, fica essa pergunta para a gente refletir. O que aconteceria, o que mudaria se toda interação no sistema de saúde levasse em conta não só o corpo, mas o mapa completo? O território inteiro da doença, com os sentimentos, a família, a história de vida, toda a subjetividade? Talvez aí esteja a chave para um cuidado que seja de fato verdadeiramente humano.